Boa. Pô, uma grande honra estar aqui, ser tão bem tratado pelo povo mineiro, aqui no mercado popular, estar no meio do povo, do lado das nossas lideranças aqui. E vamos alinhar aqui o nosso palanque em Minas Gerais, porque quem vence em Minas Gerais, vence no Brasil. A gente sabe que o Brasil quer mudança. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Fala, presidente! Vamos que vamos, Messi! Essa é minha esposa. Aí, seja muito bem-vindo. Aí, time todo tá aí firme. É! Oi, presidente! Tudo bem? Deixei lá no seu gabinete. Vitório Medioli, parceiro aí. O 60 mais te recepciona. Cuidado dos idosos e dos jovens. Bora! No Hospital da Baleia, aqui na capital mineira, onde ele fez uma visita mais cedo, ele comentou sobre a estratégia de visitar Minas Gerais durante coletiva de imprensa, né? Considerando ali a máxima de que vence no estado, vence também no Brasil. Ele disse o seguinte durante essa coletiva ali, vou abrir aspas aqui para a fala de Flávio Bolsonaro: é muita corrupção, é muita incompetência, é muito rancor, é o uso da máquina pública para perseguir adversários políticos, quando, na verdade, a máquina pública tem que ser usada para beneficiar a população, para a polícia voltar a correr atrás de bandido, para o dinheiro público voltar a ser utilizado sem roubalheira, sem desvio, como acontece com o atual governo. Fecha aspas, portanto, para essa fala dele na primeira agenda oficial hoje à tarde em Minas Gerais. Estruturalmente, para que esse trabalho maravilhoso que vocês fazem seja ainda mais ampliado, tenha mais segurança jurídica e financeira para se planejar e melhorar o atendimento e ampliar a quantidade de pessoas que vão poder usar aqui essa unidade que está lá. Tá bom? Parabéns e obrigado pelo carinho. A gente mostrou no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e ali a gente vê imagens do Mercado Central lotado, né, por apoiadores, por lideranças políticas e também pela imprensa, né, repórteres cinematográficos ali em volta para registrar esse momento da passagem de Flávio Bolsonaro pelo Mercado Central em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, como a gente tem trazido para você os detalhes dessa agenda de hoje, também Contagem e Betim, cidades que ficam na região metropolitana de Belo Horizonte, e também em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Essa visita deve servir também para impulsionar aí a pré-candidatura do deputado federal Domingos Sávio ao Senado, parlamentar que vai ser apresentado oficialmente, né, como candidato da legenda durante esse evento, um evento amanhã no centro da capital, que também vai marcar
o lançamento da pré-campanha de Flávio aqui em Minas Gerais. E Flávio e os ex-governadores, na verdade, né, são dois, Romeu Zema de Minas e o Caiado lá de Goiás, são os principais pré-candidatos à presidência, né, no campo da direita, portanto, eles estarão juntos em agendas. Estes serão os primeiros eventos públicos dos quais esses três vão participar em conjunto desde que adquiriram aí a condição de presidenciáveis, né? Na noite de segunda-feira, portanto, neste momento, eles participam de painéis, como a Érica Giovannini trouxe pra gente. Esses painéis são voltados à discussão de temas do agronegócio. Nesta terça-feira está prevista a participação na abertura da Mega Leite, que é uma feira pecuária de leiteira, né, que acontece na capital mineira. E, além disso, na semana passada, Zema e Caiado se reuniram também em São Paulo e passaram a considerar uma eventual aliança, né? E é esperado, portanto, que essa nova rodada de encontros traga aí, se não uma decisão, né, algum caminho, de fato, para o campo ideológico. O senador, ele vai receber também em Belo Horizonte, ainda falando dessa agenda extensa, né, de Flávio Bolsonaro, o título de cidadão honorário de Belo Horizonte em uma solenidade marcada para terça-feira na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? O PL quer deixar ali uma mensagem para a base que a eleição para o Senado é uma das prioridades estratégicas também do grupo bolsonarista em 2026. E é por isso que o lançamento da candidatura de Domingos Sávio também deve ocupar, como a gente falou, o centro das atenções durante essa passagem de Flávio por Minas Gerais. E a agenda dele também prevê anúncios sobre a corrida ao Palácio Tiradentes, né? Ele que vai ter encontros com personagens importantes nessa articulação política mineira. Na quarta-feira, durante a FENAMILHO, que é a Festa Nacional do Milho, em Patos de Minas, ele deve se reunir com o senador Cleitinho Azevedo, líder nas pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais, né? E que negocia apoio do PL na disputa no estado. Cleitinho, ele foi convidado para participar também de eventos aqui na capital mineira, né? Só que, além das reuniões políticas, Flávio vai visitar as obras também do aeroporto de Betim. O Cleitinho, como a gente falava dessa agenda, ele não chegou a confirmar a vinda dessas agendas em Belo Horizonte, até agora há pouco não havia essa confirmação, mas a expectativa desse encontro, portanto, é em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Bom, e a proposta inicial prevê ali que o Republicanos indique o candidato ao governo e o PL fique com a vaga de vice, né? Enquanto essa definição não acontece, o partido aposta no peso político da visita de Flávio Bolsonaro para consolidar ali um palanque bem competitivo em Minas. E a preocupação tem fundamento histórico, né? Desde a redemocratização, nenhum presidente da República foi eleito sem vencer, no caso de Minas Gerais, né? O senador também deve deixar o estado sem uma definição sobre quem será o candidato apoiado pelo partido na disputa ao governo de Minas. Conosco aqui no estúdio. Sensacional. Isso mostra como temos os melhores jogadores, mas que não necessariamente estão azeitados na melhor equipe. Senador, já que o senhor, porque tem um mandato lá, senador, como juntar esses talentos que às vezes batem cabeça e como, por exemplo, oferecer para quem está nos acompanhando aqui um juro menor e mais crédito, porque essa é uma grande reclamação hoje. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo. Nakagawa, todos que estão aqui nesse painel conosco, eu quero dar boa noite a todos os produtores, todos os empreendedores que se encontram aqui hoje. Minas Gerais tem a tradição de o que acontece em Minas se reflete no Brasil inteiro no tocante ao resultado das eleições nacionais. Então, Minas Gerais tem uma grande responsabilidade nesse ano de ajudar o Brasil a se livrar do PT. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo Ronaldo Caiado, também pré-candidato à presidência da República, mais uma pessoa que, junto também com o ex-governador Romeu Zema, que eu não sei se ele já se encontra presente, todos nós temos a grande responsabilidade de impedir que o Brasil pule do precipício de uma vez por todas, Nakagawa, neste ano. E como é que a gente vai conseguir? E como é que a gente consegue unir forças e fazer, como você colocou,
que os juros caiam. Hoje, o agro está endividado, são quase 2 mil pedidos de recuperação judicial. Durante o governo do presidente Bolsonaro, as exportações do agro foram multiplicadas por 1,7, e em 3 anos de governo Lula, essas exportações encolheram em quase 5%. Então o agro respira por aparelhos, consegue manter uma pujança ainda apesar do atual governo, e a razão do endividamento é exatamente essa gastança desenfreada do governo Lula, alguém que a todo momento procura onde aumentar tributos, e aumentando tributos, criando novos tributos, aumentando novos tributos a cada 37 dias. Isso tem servido para aumentar ainda mais as despesas na Cagalo. É uma insanidade. A nossa carga tributária já ultrapassou 32% do PIB. A nossa dívida está indo para 10 trilhões de reais. O endividamento aí, dívida PIB, já passou dos 80%. É algo inimaginável. É uma bola de neve que só pode ser estancada, uma sangria, uma hemorragia que só pode ser estancada com o controle das contas públicas, com as despesas cabendo dentro do orçamento, o governo gastando apenas aquilo que arrecada. É tudo que não acontece hoje. Não à toa nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, e que é o índice de correção não só das dívidas do agro, mas das dívidas dos mais de 80 milhões de brasileiros que também estão endividados, que já estão aí, mais uma vez, presenciando, testemunhando o segundo desenrola em 3 anos. Um governo que enrolou as pessoas, que somadas as dívidas dos brasileiros chega a ser um montante de 500 bilhões de reais, e esse falso desenrola que está trazendo 4,5 bilhões de reais apenas para que as pessoas possam renegociar suas dívidas. E para concluir, eu tive recentemente numa rodada internacional na Cagalo, conversando com aqueles que são os maiores interessados em que o Brasil possa ser a grande mola propulsora da segurança alimentar no mundo. Tive em Israel, no Bahrein, no Emirados Árabes, em especial no Oriente Médio, que são países muito impactados e vulneráveis pelas guerras, pela geopolítica, pelo desabastecimento não só de alimentos da Austrália, da China, da Índia, mas também pela preocupação com a segurança energética. E eles falavam: Flávio, nós não investimos no Brasil porque lá não temos segurança jurídica. Nós não investimos no Brasil por causa da corrupção. Nós não investimos no Brasil por causa da imprevisibilidade. Não dá para fazer um plano de negócio de 10, 20 anos, se a cada ano muda a lei, a cada humor de um ministro do Supremo, as decisões acabam interferindo no planejamento tributário, no plano de negócios feitos por essas empresas. Eu falei: é muito simples. Vamos voltar a ter segurança jurídica, vamos fazer um Congresso Nacional aliado ao presidente da República, majoritariamente de centro-direita, com o quórum necessário para alterações constitucionais e para fazer com que as instituições voltem a respeitar a Constituição, voltem a atuar dentro dos seus limites, para que não tenhamos numa canetada monocrática, por exemplo, a Ferrogrão sendo inviabilizada de ser concluída, a questão aí de demarcações de reservas ambientais, reservas indígenas, os licenciamentos ambientais, que a todo momento também são impactados por essa insegurança jurídica. Então veja que não está difícil resolver. Com um Congresso majoritariamente de centro-direita, alinhado com o presidente da República de centro-direita, nós vamos conseguir dar essa previsibilidade, com um presidente que esteja disposto a garantir também a previsibilidade no tocante aí ao subsídio para os pagamentos dos prêmios do seguro rural, em especial daqueles menores do Proagro, que também estão sendo impactados, já que o atual governo, em 25, contingenciou quase R$500 bilhão para que o seguro fosse garantido para as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, que empreendem e que alimentam não só o Brasil, mas o mundo. Então nós temos, por exemplo, para concluir agora de verdade, no Congresso Nacional, o projeto de lei de autoria da senadora Tereza Cristina, que não só garante que esses recursos para o seguro rural não serão contingenciados, como ele foi aprimorado na Câmara dos Deputados pelo deputado Pedro Lupion, garantindo também um fundo emergencial
para quando houver intempéries climáticas nós possamos imediatamente garantir o socorro àqueles produtores que assim necessitarem, para que não aconteça como aconteceu no Rio Grande do Sul, onde o Lula não apenas não garantiu os recursos que prometeu, como o pouco que ele enviou foram, na verdade, recursos dos próprios trabalhadores do Fundo de Garantia e dinheiro emprestado, e sequer teve a hombridade de anistiar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul para que ele pudesse se recuperar. Então tem muita coisa para fazer, mas há um caminho claro que nós podemos seguir a partir de 27. Sensacional. Senador Flávio, todo mundo aqui de alguma maneira mencionou um problema que ficou muito evidente ao longo dos últimos anos, que é a dependência brasileira de fertilizantes, seja na guerra na Ucrânia, seja agora com Hormuz. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre o que o Brasil poderia fazer para ter fertilizantes em fornecimento seguro e barato. Bom, Nakagawa, o presidente Bolsonaro mais uma vez deu o exemplo. Nós criamos aqui um plano nacional de redução de fertilizantes do mundo, já que o Brasil hoje importa 80% dos fertilizantes, em especial da Rússia e da China, para que nós pudéssemos chegar até 2050 com metade da nossa dependência que temos hoje com relação aos fertilizantes. Eu acho que tem algumas frentes que nós podemos evoluir rapidamente. A questão que a gente barra, eu acho muito, é do licenciamento ambiental, mais uma vez. Grande parte dos nossos recursos naturais são matérias-primas de fertilizantes, estão em locais onde o licenciamento ambiental ele simplesmente não é autorizado, que haja a exploração desses recursos, né? Potássio, por exemplo. Eu pretendo, no nosso plano de governo, criar uma Secretaria Nacional que dê uma atenção especial para essa pauta, para a redução de burocracia, sempre com responsabilidade. Ninguém quer destruir o meio ambiente ou acabar com as cavidades, não é isso? Mas do jeito que as coisas estão hoje, há uma ideologização que acaba resultando numa grande burocratização nessa pauta, seja de mineração, seja do nosso agro, que precisa ser enfrentada, porque é possível garantir com responsabilidade, com pareceres técnicos, uma celeridade que não atrapalhe o desenvolvimento do nosso Brasil, e aonde houver um desgaste ao meio ambiente, hoje é mais do que viável você compensar isso em outras áreas. É preciso, Nakagawa, que isso aconteça com investimento em tecnologia, e nós temos parceiros comerciais americanos, chineses ou até israelenses que podem fazer esse compartilhamento tecnológico, mas dentro do Brasil nós temos a tabela periódica inteira no subsolo, mas em função dessa visão míope e, mais uma vez, ideológica, em que, na verdade, não há uma proteção ao meio ambiente, há uma degradação do meio ambiente de forma ilegal, debaixo dos narizes das autoridades, e que não são combatidas. Então a nossa dependência de fertilizantes tem que ser reduzida. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, logo antes, uma semana antes de começar a guerra entre Rússia e Ucrânia, foi pessoalmente até a Rússia, porque vislumbrando que essa alta dependência do agro brasileiro, dos fertilizantes que vêm da Rússia, foi pedir exatamente que houvesse a garantia da Rússia: olha, não parem de fornecer os fertilizantes para o Brasil, senão vai ser uma grande crise de fome no mundo inteiro, não apenas aqui dentro do Brasil. E foi uma reunião bem sucedida, garantimos durante a pandemia o fornecimento desses fertilizantes e evitamos uma grave crise alimentar em todo o mundo em função da coragem do presidente Bolsonaro. Então tem que ter força de vontade, tem que ter coragem e atacar veementemente a redução dessa burocracia nos licenciamentos, seja na parte ambiental, né, do que está sobre o solo, mas também do que está no subsolo, que é onde tem a matéria-prima para a produção de fertilizantes. E além, para concluir, hoje já existem outras fontes de outras produções de fertilizantes com outras matérias-primas que não são tão dependentes assim de recursos que estão fora do Brasil, e que é importante que o governo subsidie, acelere o desenvolvimento desse tipo de fertilizantes para uma produção em larga escala, que também esteja à disposição do nosso agro para garantir o sustento na mesa de milhões de brasileiros e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Não, bacana. E, senador, aproveitando que o senhor está aqui falando de economia,
O senhor mencionou na outra resposta da necessidade de termos juros menores no Brasil e que como cortar gastos permitiria isso. Que tipos de ideia o senhor cogita em eventual governo? Por exemplo, se fala muito em acabar com a destinação obrigatória de saúde, educação, ou a vinculação do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, que essas iniciativas, os economistas dizem que gerariam um efeito no orçamento de tal forma a reduzir a taxa Selic. O senhor imagina medidas nessa natureza? Nakagawa, mais uma vez, tem diversas formas de nós enxugarmos as nossas despesas. Eu acho que é por aí que tem que começar. Hoje o Brasil tem 39 ministérios. Eu tenho certeza que se o presidente da República fizer uma reunião com todos os seus ministros atuais, ele não vai saber o nome de todos. Não sabe nem o nome. O que dirá quais são as políticas públicas que estão sendo entregues à população. Então o primeiro passo é dar o exemplo, reduzir a quantidade de ministérios de uma forma drástica. Nós já provamos que com a modernização do governo, você consegue enxugar a burocracia e, por consequência, enxugar a despesa. Logo no primeiro trimestre do governo Bolsonaro, de 2019, foram cortados mais de 20 mil cargos em comissão, para dar o exemplo. Hoje nós temos inteligência artificial, que o Brasil precisa de uma espécie de compliance tecnológico com a IA soberana, específica para a parte governamental, que vai permitir que nós tenhamos um controle absoluto, geral, para evitar o desperdício de dinheiro público. Nós temos mais de 1 trilhão de reais em imóveis da União, que hoje geram uma despesa de mais de 300 milhões de reais por ano. Isso pode ser colocado dentro de um fundo para que seja administrado, e com a securitização disso, inclusive, nós temos muitos recursos para começar a atacar a redução, para poder promover a redução de muito da carga tributária e de impostos, Nakagawa. Esse é um ponto. Nós temos diversas participações societárias, acionistas, ações da União, em empresas privadas que podem ser vendidas no momento agora de alta, mais caixa no nosso governo. Nós temos que acelerar e desburocratizar a exploração do petróleo na margem equatorial. Esse tipo de leilão, inclusive discutindo qual o modelo melhor, e é que eu acredito que a gente pode fazer para aumentar a arrecadação, fazer a exploração, fazer as licitações desses postos de petróleo, cobrando uma outorga maior na frente e desburocratizando a exploração das vendas de barris de petróleo, como era feito antes do governo Dilma, que foi a mudança na forma de exploração de petróleo. Nós temos um caixa que vai ultrapassar a casa de centenas de bilhões de reais, Nakagawa. Que a gente vai fazer da seguinte forma: uma parte você vai usar para pagar o juro da dívida, uma parte você pode usar para infraestrutura, projetos estruturantes, construção de ferrovias, modernização de portos, aeroportos, PPPs que podem ser aceleradas com isso, e uma parte usada para proteção social. Porque não adianta nós termos um discurso muito tecnocrata de redução de custos, sugerindo economia em cima de pessoas vulneráveis, que não é o caminho. A nossa população está envelhecendo. Hoje, as pessoas que são idosas não têm mais condições de trabalhar, inclusive parte delas que tem a sua aposentadoria roubada pelo atual governo. Estamos vendo aí o escândalo do INSS. Nós temos que dar uma atenção especial para as pessoas que estão na melhor idade, na terceira idade, pessoas que estão acima dos 65, 70 anos de idade. A gente não pode desamparar essas pessoas, e o poder de compra delas diminuiu muito, Nakagawa. E como a população está envelhecendo, a gente tem que encontrar uma fórmula sustentável para que essas pessoas possam ter o mínimo de dignidade, possam ter ali sim a sua tranquilidade com a aposentadoria, de aproveitar um pouco a vida, sustentar a sua família, dar um presente melhor para o seu neto, pagar uma viagem para a família. Enfim, a gente não pode tentar cortar e economizar exatamente no público mais vulnerável. Eu acho que o Brasil é muito rico, nós conseguimos reduzir drasticamente as nossas despesas, aumentando a arrecadação, que eu acho que nós vamos conseguir com a atração de muitos recursos internacionais, quando tivermos aqui segurança jurídica, um país organizado, combatendo a corrupção, e com essas obras de infraestrutura, a gente vai começar a mudar a mentalidade, que a gente hoje olha o orçamento como se fosse um bolo, e a gente, para tirar de um lugar, para aumentar a fatia para um determinado segmento, a gente tem que diminuir do outro. Não, o raciocínio está errado, a gente tem que crescer esse bolo.
para poder garantir mais uma vez que o Brasil tem uma previsibilidade no crescimento na sua arrecadação, uma previsibilidade numa curva descendente nas nossas despesas. Com isso a gente vai conseguir reduzir a taxa de juros, o financiamento vai ficar mais acessível, vai ficar mais barato e não tem fórmula mágica, vai ser um trabalho muito duro, difícil de fazer. Mas para isso nós temos uma barreira aqui agora, outubro de 26, que todos nós aqui temos uma grande responsabilidade de fazer a nossa parte para que o Brasil não pule desse precipício em 27 sem paraquedas. Tem que ler aqui o que está escrito no pergaminho primeiro, gente. Faz parte. Município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadão honorário de Belo Horizonte a Flávio Nantes Bolsonaro, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. No Câmara Municipal de Belo Horizonte, dia 2 de junho de 2026. Parabéns, Flávio, meu futuro presidente. Boa noite, Belo Horizonte. Obrigado por cada um de vocês ter vindo até aqui hoje nessa homenagem. Gente, eu recebi muitas homenagens de cidadão honorário, de um monte de cidade, mas confesso que essa aqui é especial, diferente. Não é para fazer pelo momento de verdade. Quero saudar todo mundo aqui na mesa, que já foi anunciado pelo Vila, agradecer a todos os vereadores aí que apoiaram esse requerimento para que pudesse ser uma homenagem institucional da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Mas é porque aqui hoje para mim está sendo um grande carrossel de emoções de verdade. Desde a emoção, o aperto no coração, quando eu vejo tantas fotos do meu pai aqui, do presidente Bolsonaro, a direita azul, junto às duas mais torcidas aqui de Minas Gerais, se fazendo presente, representando. E quando eu entrei, quem recebeu a foto, gente? Cadê a Luiz, né? Luiz, vem cá. Esse é o xandazinho de Bolsonaro que espera antes. Eu emocionei lendo aqui o que ela escreveu para. Eu vou entregar para meu pai, vai chegar na mão dele assim que eu chegar lá na casa, lá em Brasília, na casa dele. Eu queria que você lesse aqui para ficar na sua voz registrada eternamente aqui nos anais da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Você quer ler? Oi, meu presidente, estou com muita saudade, espero que esteja bem. Não comemorei meu aniversário ainda para comemorar sua vitória dessa injustiça juntos. Assinado Luiz Ferreira. Nós amamos seu
porque ao mesmo tempo que eu tenho esse sentimento aqui, né, de saber que tanta gente ama o meu pai desse jeito, que está torcendo por ele, essa conta aqui vai se realizar. Vamos ver. Ao mesmo tempo, gente, eu me emociono com esse carinho das crianças, de vocês aqui. Eu venho para cá indignado hoje. É difícil conviver com esses dois sentimentos, porque eu fui ameaçado pelo presidente da República. Hoje, eu quero botar aqui para vocês ouvirem quem ouviu ainda, né? Ele simplesmente ameaçou, né, de morte um concorrente, um adversário político. Vamos botar esse áudio aqui. Vocês imaginem se fosse o presidente Bolsonaro falando isso aqui do Lula. É uma coisa assim, de indignar. Não é surpresa para mim, porque eu já sei o que pode vir, né, desses caras. Mas olha o que ele fala, olha o que ele fala. Querido que você tem que dizer alto que são. São traidores. Por meio do querido, já quis ver tu vez que delatou Tiradentes foi soldado. O que merece o traidor da pátria que competir intervenção de um país no nosso país. Pensem. E aqui eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos. E você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de agora. E quando é muito sério, e veja como é que Deus faz as coisas. Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em Minas Gerais. Terra de Tiradentes. Terra da liberdade. Ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade e equitarismo. E, gente, de verdade, e o Tiradentes, que é um símbolo de liberdade, alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência, e foi enterrado lá na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos, e quase um século depois a nossa República foi proclamada. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com Tiradentes. Você não vai me enforcar. Mas agora, preste atenção, gente. Preste atenção no nível de maldade, de ódio do Lula. Eu conheço o vagabundo de longe. E o Lula não é tecnicamente um vagabundo difícil de identificar. Mas o que ele fez? Eu quero de verdade acreditar que não seja verdade. É uma coisa chamada apito de cachorro. Sabe o que é apito de cachorro? Quando você funciona dando comandos a ele pelo apito, o ouvido do ser humano não é capaz de ouvir o som que sai desse apito de cachorro. O que é que o Lula fez? Eu espero que isso não seja verdade. Bastou eu atuar contra PCC e Comando Vermelho. Bastou eles serem rotulados como grupos terroristas pelo governo americano, que lhe dá uma espécie de apito de cachorro para as facções criminosas executarem. Eu, de verdade, peço a Deus que não tenha sido essa a intenção. Porque se foi, esse cara tinha que estar preso. Não vai ser com ameaça de morte à minha pessoa ou aos meus aliados que ele vai me fazer se encorajar, que ele vai me fazer insistir no Brasil. Pelo contrário, depois dessa fala de hoje, eu tenho ainda mais convicção que isso aqui é projeto de Deus. Eu tenho ainda mais convicção que eu tenho em vocês do meu lado. Eu tenho ainda mais convicção da responsabilidade que eu carrego, de mudar de verdade esse Brasil. Você não vai me tirar dessa luta, Lula. Pode desistir. Eu não falava aqui sobre coragem, sobre convicção, e a convicção que eu tenho mais uma vez
né, que grande no nosso Brasil está usando não apenas eu, está usando cada um de nós, cada um que está aqui hoje, cada um que está nos assistindo pelas redes sociais. Porque eu ouço de muita gente em todo lugar do mundo, em outras línguas, que o Brasil vai ser a grande chave de mudança de todo o mundo. O Brasil vai ser a referência de avivamento de todo o povo mundial. Amém! Amém! Proclama! Para reconhecer que é que manda esse mundo aqui e é Deus Jesus Cristo. E quando eu estive lá com o Trump, vocês vejam como é que o carinho com o presidente Bolsonaro é algo internacional. Eu entrei no Salão Oval para conversar com ele, a convite dele, e eu nem tinha me sentado ainda. Marcelo, a primeira coisa que ele pergunta: como é que está seu pai? Olha o grande líder que ele é, gerando a preocupação do presidente na maior democracia do mundo. Eu falei: meu pai está bem, ele é um cara forte, está sendo injustiçado, mas a gente vai honrar o presidente Bolsonaro. E eu me apresentei como o próximo presidente do Brasil para ele. Nice to meet you, Mr. President. I'm the next president of Brazil, Flávio Bolsonaro. Eu não fui pedir ajuda dele para nada. Eu não fui pedir para que o Trump fizesse como fez o Biden em 2022, que interferiu nas eleições brasileiras, que jorrou centenas de milhões de dólares da USAID para recrutar jornalistas, para financiar supostas agências de checagem privados, para interferir nas eleições. Foi o presidente Biden, na época, que mandou aqui para o Brasil a diretora-chefe da CIA, mandou gente do FBI. A gente viu o presidente da Corte Eleitoral falar com todas as vezes que buscou a ajuda do governo americano para que as eleições no Brasil tivessem o desfecho que tiveram. Não fui pedir isso do Trump. Eu fui pedir: Trump, declare como terroristas essas facções PCC e Comando Vermelho, porque é o que elas são. Para quem não sabe, são facções que dominam territórios, que impõem um medo coletivo, que expulsam as pessoas de casa, como fizeram lá em Morada Nova, no Ceará, como fazem em cidades do Rio de Janeiro. Pessoas trabalhadoras que lutaram uma vida para terem uma casa e são expulsas dessas casas, porque quem manda nesses territórios são essas facções terroristas. Pessoas que são expulsas de casa. E ele recebe a seguinte ordem: sua filha você deixa, porque a partir de agora ela é minha. Misericórdia. São essas pessoas que eu fui pedir ao presidente Trump que ajudasse a nós brasileiros a trazer soberania para esses mais de 50 milhões de brasileiros que vivem nesse clima de terror, que não tem paz, que não sabem que horas podem entrar ou sair de casa, que tem que pagar taxa para poder ter o próprio comércio, que tem que comprar o gás mais caro na mão de milicianos e traficantes, porque lá existe um governo paralelo que impõe o medo, que toca o terror nas ruas, que bota fogo em ônibus nas ruas para impedir entradas de polícia, colocam barricadas em torno desses bairros, onde a ambulância não consegue entrar, onde o entregador de iFood não consegue entrar, onde a polícia não consegue entrar. São esses terroristas que, na hora que a polícia está fazendo a operação em um lugar, eles dão um tiro de fuzil em direção aos ônibus que estão passando numa rodovia ao lado, para tirar a atenção, tirar o foco da polícia. Se isso não é terrorismo, eu não sei mais o que é. Mas são as mesmas pessoas que querem defender esses marginais que dizem que quem estava no 8 de janeiro fazendo protesto é terrorista. Olha a diferença, o duplo padrão, a hipocrisia de quem hoje está com a caneta na mão. Infelizmente hoje, quem está mandando no Brasil são aqueles com caneta, ao invés daqueles com voto, que somos nós. Mas essa história vai mudar a partir de 2027, porque o Brasil vai voltar a ter uma democracia saudável. As instituições vão ter que voltar para os seus lugares, vão ter que voltar a respeitar a Constituição Federal, porque a lei tem que valer para todos. E diferente do Lula, eu fui aos Estados Unidos para pedir que facções como PCC e o CD fossem separadas dos terroristas, ao contrário de Lula, que foi para lá fazer lobby para proteger esses terroristas. O Lula não está preocupado em dar liberdade para essas pessoas que moram em áreas dominadas por essas facções terroristas. É sempre a narrativa falsa
Alguém que a todo momento, aí não é erro de linguagem, é o que Lula pensa de verdade. Quando ele se refere a integrantes do PCC e CV como nossos bandidos, nossos criminosos dele. São seus criminosos, Lula. E são esses que eu dou o recado. Mete o pé do Brasil até o final